Bom dia, galerinha da Turma Kids, tudo bem? Na aula de hoje, o tio preparou uma turma muito especial. O que acontece, pessoal? Primeiro, eu quero dizer a vocês, papai, mamãe, você que deve estar do lado, eu queria pedir desculpa. Por quê? Porque na semana passada eu estava sem internet. Então, eu pedi para a escola poder avisar, porque eu estava com a operadora em manutenção. E aí eu não podia realizar nenhum tipo de conexão. Então, hoje, o que vai acontecer? Hoje eu vou compartilhar essa aula. Então, na aula de hoje, eu vou justamente fazer com que vocês possam assisti-la e depois eu vou dar continuidade de acordo com o que eu estou ministrando agora. Então, eu peço para que vocês possam assistir a aula de hoje e logo depois vai ter um outro link para que vocês possam assistir também essa respectiva aula. Combinado? Então, vem comigo. Fala, galerinha! E aí, só para a gente poder situar o que nós falamos na aula passada. Bem, na última aula que nós falamos, não da semana passada, porque, como eu disse, o tio não pôde dar aula. Mas o encontro que nós tivemos, na última aula, nós começamos a falar sobre programação, de como envolve esse mundo. Nós falamos da relação do que envolve o conceito de informática com a programação. Bem, o que nós podemos perceber? Que a informática ela vem justamente da ideia de deixar as coisas automáticas, ou seja, facilitar, mediar, fazer com que nós possamos ter acesso a um tipo de informação e essa informação tenha um resultado. Ou seja, essa informação só vai ter resultado mediante de uma programação. Ou seja, se nós pegarmos os conceitos informática, informação, automática. Ou seja, essa informação que envolve a programação é o quê? É aquilo que vai fazer os robôs começarem a fazer as coisas automáticas, ou seja, levantar, caminhar, ir para um lado e para o outro. Se for, por exemplo, um robô carro, as rodas, dirigir o carro para frente, as rodas para trás, para o lado esquerdo, para o lado direito. Ou seja, a informática vai fazer com que nós possamos utilizar essa comunicação para que nós possamos programar. Para isso, nós começamos a entender como funciona o processo. O que é um processo? É a relação de um começo, meio e fim. O que isso quer dizer? A informação ela vai começar por um ponto, sair por outro, e aí ela vai percorrer todo o caminho. Ou seja, é igual nós pensarmos uma máquina de fazer pão. O que a máquina de fazer pão tem? A máquina tem a entrada dos dados, que é onde começa, ou seja, nós vamos colocar os ingredientes. É quando você pensa o seguinte, bem, quando eu estou querendo mandar um comando para o robô, o que eu faço? Eu vou começar a digitar. Quando eu começar a digitar, essas informações, esses dados vão começar a ser enviados para o robô. Só que o robô ele vai precisar o quê? Na parte interna dele, tentar entender, opa, o que significa isso? Esse entendimento é chamado de processamento. E depois ele vai sair os dados, ou seja, eu entendi, ele quer que eu faça isso. Veja que o que nós escrevemos, o que nós digitamos no computador para que o robô possa fazer as coisas é a entrada. O que estiver passando na cabeça do robô é o processamento. E a ação, o resultado, é a saída. E quando esse resultado ele fica se repetindo, é porque ele guardou essa informação, ele armazenou. Tá vendo aí? Então, lembrando que nós falamos na aula passada, ou seja, começo, meio e fim. Na entrada, os dados eles são o quê? Eles são aquilo que ainda não estão conectados. Depois ele vai processar, ele vai unir, depois ele vai sair. Veja que do jeito que entrou, ele saiu de uma forma diferente. Então, galerinha, esse processo de comunicação, essa informação, antigamente era processada por computadores gigantes. Olha o tamanho desses computadores antigamente. Só que esses computadores, eles deram a base para o que hoje nós entendemos. Por quê? Porque quando você digita, por exemplo, LED liga, LED desliga, é lógico que o computador não entende o português LED liga e LED desliga. Ele tem uma outra linguagem, é como se ele tivesse outro idioma. Por exemplo, fora do Brasil, nós temos pessoas que falam o japonês, pessoas que falam inglês, pessoas que falam italiano. Agora, o computador tem a sua língua. E a língua do computador se chama binário. Binário vem de bi 2, ou seja, duas nomenclaturas, que podem ser ou 0 ou 1. Então, galerinha,
Para poder finalizar essa revisão, nós entendemos que é preciso nós sabermos as partes dos computadores. Não é verdade? Então, vamos lá. Nós entendemos que os computadores, eles têm diversas partes. Eu tenho a unidade central como se fosse, ó, eu tenho o meu cérebro. Ou seja, o meu cérebro é que decide. Essa parte, chamado microprocessador, é onde vai processar, desenvolver, interpretar as informações. Já eu tenho a unidade de disco rígido, ou chamado HD, é o local em que vai estar guardado. Sabe quando você ficou lembrando das últimas férias? Sabe que você ficou lembrando do que você fez ontem? Enfim, essas lembranças acontecem porque você consegue guardar. Então, existe uma parte do computador que você consegue guardar todas essas informações, chamado de HD. Nós temos uma parte que vai justamente preencher toda essa região do computador, que é chamado placa-mãe. Imagina a placa-mãe como se fosse toda a estrutura do crânio das pessoas, das cabeças. Ou seja, a placa-mãe é a cabeça e dentro dela tem uma partezinha chamada processador. Olha aqui o nosso processador, ó, que nós vimos anteriormente. E também nós temos a memória RAM. Memória RAM é aquilo que dá velocidade para acontecer as coisas. Ou seja, sabe quando você começa a estudar e você começa a entender mais rápido as coisas? Pois é. Então, o que faz você entender mais rápido as coisas, se fosse no computador, é chamado de memória RAM. Muito bem, galerinha. E agora, cooler. O cooler, no caso, é um resfriador. Ou seja, imagine quando você tivesse, por exemplo, pegue suas duas mãos e faça assim, ó. Esfrega, 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 passou na outra, ó. Bem rápido, bem rápido, bem rápido. O que acontece? Começa a ficar quente. Por quê? Porque o movimento começa a causar um aumento de temperatura. Dentro do computador, a energia ela vai ficar passando ó, de um canto para outro. E esse movimento, ele vai também gerar calor. Mas para poder não ficar extremamente quente, eu preciso de uma espécie de ventilador, chamado de cooler. Repete com o tio. Cooler. Esse cooler é responsável para poder tirar o calor, resfriar as partes internas do computador. Os cabos, lógico, os cabos eles servem para poder nós conectarmos uma parte ou outra. Ou seja, é como se fossem as nossas veias. As nossas veias vão transportar sangue para poder levar de um ponto para outro. E esses cabos eles não transportam sangue, não é? Eles transportam o quê? Alguém sabe dizer? Energia. Muito bem, galera. Então, nós temos aqui também a fonte de alimentação, ou seja, aquilo que vai dar força, dar energia, que no nosso caso é o quê? Ó. A nossa comida, ou seja, a comida da nossa energia. Pois bem, por quê? Porque nós precisamos de energia para poder fazer as coisas. Obviamente, no computador ele precisa de energia, só que a energia é diferente, ela vem da eletricidade. E de onde vem isso? Dessa fonte de alimentação. Eu tenho o gabinete. O gabinete é o local que fica guardado as partes internas do cérebro do robô. Nossa, que legal, pessoal. E por último, que nós paramos na aula passada, nós falamos da placa de vídeo. A placa de vídeo, ela é responsável para poder perceber as imagens. É como se a placa de vídeo estivesse aqui por trás dos olhos. Se você não tem os olhos, você consegue perceber a imagem das coisas. Então, você precisa dos olhos, ou seja, no computador da placa de vídeo, para poder perceber e captar essas imagens. Leitor de DVD é aquele que vai justamente entrar uma forma de comunicação. Por exemplo, quem tem videogame aí? Quem gosta de videogame aí? Ah, mas eu não gosto de videogame. Quem gosta de filme? Pois é. Então, quando você coloca um DVD ou CD, ele está cheio de dados, cheio de informações que podem ser fotos, vídeos, música, pode ser qualquer coisa, jogo. Agora, para a gente poder ter acesso, tem algo que vai receber essa mídia para poder você ter acesso a essa informação, que no caso é o leitor. Então, galerinha, o que eu preciso que vocês saibam? Que os computadores, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser portáteis. O que é um computador portátil? É aquele que eu posso levar de um lado para o outro. E eu posso ter um computador de mesa. É aquele que ele geralmente ele tem uma função de ficar estático, parado. Ou seja, você vai fazer o uso sempre no mesmo local.
Um exemplo disso, um computador de mesa, veja que você vai poder utilizar o mesmo local, ele não tem tanta facilidade para você transportar, mas eu tenho outros computadores portáteis, feito o quê? Feito o notebook. Então, essa é a ideia que nós temos que ter, que obviamente, para programar, nós precisamos conhecer qual vai ser a ferramenta que vai nos auxiliar nessa programação. Assim como eu tenho como portátil o tablet. Agora, vamos imaginar como é que surgiram os primeiros computadores. Vejam que os primeiros computadores, como mostrei, eles pareciam uns armários gigantes, galera. Agora, os computadores eles evoluíram. Com o passar do tempo, cada vez mais eles ficaram mais modernos. Olha só. Quando eu tinha, mais precisamente, na década de 60, olha o tamanho de um computador. Grande, né? Mas depois eles foram diminuindo na década de 70, 80, 90, 2000, no 2010 e agora, 2015 e diante, nós temos computadores que nós conseguimos levar na palma da mão. Então, observe que os computadores, eles passaram a ter uma evolução. Principalmente por quê? Porque existia alguém que buscou fazer com que esse tipo de comunicação se tornasse fácil. Ou seja, o que é se tornar fácil? Para você ter um equipamento grande, obviamente ele vai gerar um custo maior. Por quê? Porque desde materiais. Agora, os computadores menores, eles trazem oportunidade para que cada um tenha o seu. Observe, por exemplo, esses computadores. Computadores como mudaram muito. No ano de 1984, no ano que muitos dos papais e mamães nasceram, 86, 87, 88, 89, na década de 90, olha como é que eram os computadores. Ou seja, os computadores eles foram evoluindo para que se tornassem cada vez mais modernos. Olha na década de 90, como os computadores ficaram cada vez mais bonitos. Vejam que as suas estruturas ficaram cada vez mais modernas. Então, pessoal, o que nós precisamos entender? Que os computadores eles estão ligados diretamente com a parte da programação. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa parte? Bem, agora nós vamos começar a introduzir uma ideia muito importante diante da nossa programação. Por quê? Para que nós possamos programar, a programação trabalha com informação, certo? Se liga, ó. A informação, ela vem de onde? De onde vem essa informação? Eu quero dizer a vocês que a informação ela vem do meu externo. Por exemplo, se você está caminhando, se você estiver caminhando e tiver um buraco, como é que você vai perceber esse buraco? Você primeiro precisa saber que ele está lá, para poder desviar depois. Mas para poder saber que ele está, como é que você vai saber? Pelos olhos. Ou seja, os olhos são as portas que as informações entram. Então, agora nós vamos começar a estudar a próxima parte do nosso curso, que são sensores. Se liga aí que já vai começar. Então, galera, como eu falei a vocês, nós estamos então estudando programação. E na programação nós vamos entender que ela programar uma ação e essa ação para poder acontecer, ela se dá através de um conjunto de informações que nós vamos fazer com que o computador realize. Agora, para isso poder acontecer, eu preciso entender o que são sensores. Alguém já ouviu falar o que é a palavra sensores? Vocês saberiam dizer o que são sensores? De onde vem a palavra sensores? Bem, vamos começar primeiro a entender o seguinte. Sensores está ligado diretamente à palavra sentir ou sensibilidade. O que isso quer dizer? Quando vocês têm a capacidade de poder interagir com o meio, por exemplo, nossa, está com muito frio, a sua pele está sentindo. É como se a sua pele tivesse alguns sensores. Assim como se você tivesse, nossa, tem muita luz, você está sentindo, porque você percebeu a quantidade de energia luminosa. Então, assim, observe que se alguém chegar em você e dar um beliscão no seu ombro, você vai dizer, ai, por que você está dizendo isso? Porque você sentiu. Então, veja, você tem zonas, você tem partes do seu corpo que consegue interagir com o meio. E os sensores fazem isso. Faz com que você possa sentir, ter sensibilidade igual aos sentidos do corpo humano. Aqui no lado esquerdo, mais ou menos precisamente do lado esquerdo de vocês, aqui em cima de mim, nós temos alguns sensores. Esses sensores funcionam como se fosse o sentir das pessoas. Por exemplo, nós podemos sentir o toque. Tem robô que sente o toque. Nós podemos sentir o aroma.
tem sensores que têm a capacidade de detectar alguns, alguns gases, como se fosse aromas. Nós temos sensores que trabalham com a questão de luz, ou seja, que eles vão justamente saber o quanto de energia luminosa vão incidir sobre eles. Nós temos sensores, e aí, pessoal, quem é que está com fome aí? E aí? Quem é que está com vontade de comer um bolo de chocolate ou uma pizza? Calma que o almoço é só daqui a pouco. Então, o que acontece? Para a gente poder falar do paladar, o paladar é um sentir, ou seja, todos essas sensibilidades, elas são formas de nós interagirmos com o meio. E, obviamente, nós relacionamos aos sentidos. Então, para a gente poder finalizar a aula de hoje, eu quero que vocês percebam que agora nós vamos começar a aprofundar as nossas aulas de robótica. Por quê? Porque nós vamos começar a entender na programação como é que os sentidos se relacionam. Como assim, tio? Olha, veja, eu tenho sensores que funcionam como se fossem olhos do robô. Eu tenho sensores que funcionam como se fosse ouvido de um robô. Eu tenho sensores que funcionam como se fosse paladar de um robô. Eu tenho sensores que funcionam como se fosse o tato do robô. E eu tenho sensores que funcionam como se fosse o quê? O olfato do robô. Então, nós vamos entender que para cada órgão existe um sensor. E esses sensores é por onde começa a informação. Então, a informação entra pelos sensores, vai para o cérebro, e do cérebro nós processamos isso tudo para poder ter uma reação. Por exemplo, para poder finalizar, vamos pensar no seguinte: quando a sua mãe diz assim, menino, menina, vem comer que está na hora do almoço. O que aconteceu? A informação, olha o que nós estamos falando desde o começo da aula, ó. A informação entrou, ó. Entrou por onde? Pelo sensor. Que esse sensor é como se fosse os seus ouvidos. A informação vai subir, ó. Foi para onde a informação? Para o cérebro. O cérebro vai fazer o quê? Vai interpretar. Aí depois o que vai acontecer? Você vai entender. Meu Deus, a mamãe diz que está na hora do almoço. Então, opa, vou comer. Aí o que você faz? Você corre até ir à mesa. Ou seja, você passa a ter uma ação, um resultado. Então, veja, tudo isso começa a partir dos sensores. Eu não posso falar de robô, eu não posso falar de programação, se eu não falar de sensores. Então, galerinha, se liga que a partir da próxima aula nós vamos voltar a falar de sensores e começar a falar sobre programação e utilizar o nosso software e começar, a programar. Então, pessoal, conto com vocês. Até a próxima, Fui!